Você, na faixa dos 20, 30 anos, como tem sido o seu caminho para construir uma carreira? E você, a partir dos 40, que mudanças tem experimentado na sua trajetória profissional? Quantas emoções envolvidas nas curvas e retas desse caminho, não é? Vamos conversar sobre isso? Eu sou Tânia Pulier, psicoterapeuta junguiana e assessora em espiritualidade. E antes da gente continuar, já deixa a sua curtida, se inscreva no canal para poder acompanhar todas as nossas conversas e reflexões. Há 20 anos atrás, eu era missionária e acompanhava um grupo de adolescentes. E uma vez estava dando carona para uma delas, levando para casa, e ela, me ensinando o caminho, disse assim: vai reto toda a vida. Aí aquilo me deu um estranhamento, eu olhei para ela e falei, eu não lembro se eu falei ou pensei, eu não quero ir reto a vida toda. E engraçado que eu já estava começando uma fase de transição, de mudanças, que até desembocou no questionamento vocacional, se era aquele mesmo o meu caminho e todas as mudanças que envolveram isso. E essa conversa me marcou muito. Eu não quero ir reta a vida toda, porque na verdade, acho que eu já intuí assim, quem disse que a vida é reta? Quem disse que a gente está vivendo quando a gente está indo só reto a vida toda? Você já experimentou isso? Já experimentou a monotonia, o cansaço, o desejo de mudança, que às vezes vem numa frase solta, igual essa minha, numa carona, e que nos chama a atenção por dizer assim, opa, sacode, né? Tem alguma coisa aí que está retinho demais, mas satisfeito de menos. Por outro lado, às vezes a gente se vê no meio do vendaval, né? Quantos vendavais, por exemplo, a pandemia nos trouxe, mesmo no âmbito profissional, talvez perda de emprego, mudança de cargo, de salário, mesmo o home office, que revirou tanta coisa e provavelmente nas reviravoltas, além de ansiedade, de perder o sono, talvez alguns questionamentos surgiram também, né? Qual que é o caminho que eu quero mesmo tomar? E como eu estava dizendo, eu já passei por vários caminhos aí do ponto de vista profissional, né? Eu fiz comunicação social na UFMG, jornalismo, e na época, quando eu escolhi o curso já, com 15 anos eu já tinha escolhido. E eu desejava denunciar, né? Uma carreira que eu pudesse fazer bem para a sociedade, denunciar as coisas, achava lindo o jornalismo investigativo e anunciar coisas boas também, que acontecem por aí, ninguém fica sabendo. E depois a gente descobre que não são muito notícia, assim, né? E aí quando entra na faculdade, descobre que, bom, será que existe liberdade de imprensa ou é liberdade de empresa? E aí vem aquele tanto de questionamento que a gente, como idealista, não sabia antes. Começam a vir outras emoções, algumas frustrações, perceber que o esforço não gera tanto retorno assim, que as coisas, enfim. A gente vai descobrindo as nuances da carreira. Eu descobri no jornalismo, mas eu imagino que cada um foi descobrindo na sua, né? E junto com isso veio uma forte experiência de Deus, que me colocou nessa trajetória da vida missionária, que não cabe aqui contar, mas enfim, quando eu formei no jornalismo, eu não fui trabalhar com nada do que eu imaginava, eu fui ser freelancer para poder ter uma flexibilidade de horário e me dedicar muito ao apostolado, à pastoral e cada vez mais entrando aí nessa vida missionária em que eu anunciava, pregava a palavra, conhecia jovens, adolescentes, orientava, escutava. Desde então eu já escutava pessoas e por causa disso, de me formar melhor nesse caminho, fazer a teologia. A teologia foi assim, a carreira que eu me apaixonei mesmo, né? Falar, nossa, essa foi a graduação que... Acho que o jornalismo teve muita coisa legal, mas muita decepção no meio.
E a teologia foi assim, eu não sabia de nada disso, revirou minha experiência de Deus, revirou minha experiência humana, pegou minhas entranhas mesmo. Mas como eu disse, teve um momento de rever também se o caminho era aquele, e quando eu percebi que não era, entendi, intuí, agora volta para o jornalismo. E meu Deus, 10 anos de formada, então eu não podia entrar em nenhum programa de trainee, ao mesmo tempo eu não tinha experiência na profissão de 10 anos de formada, foi um parto esse retorno. Eu não sabia o que colocar no currículo, o que eu vou colocar no currículo? Acabei indo trabalhar na Caritas de Araçuaí, porque eu também queria um caminho do meio, achava que seria muito duro naquela época ir para uma empresa tão capitalista, que uma ONG, que o terceiro setor ajudaria a integrar as coisas. Mas enfim, quem selecionou lá foi uma equipe ligada ao padre, à paróquia, que eu falei, pelo menos vai entender meu currículo. Depois, lá para frente, eu consegui traduzir as experiências, entre aspas, religiosas e perceber assim, o que é disso aqui? Ah, eu tenho experiência com liderança, eu tenho experiência com criação de dinâmicas. Aí que eu fui conseguindo colocar numa linguagem leiga e saber que sim, eu tinha 10 anos de experiência profissional, porém não era por um caminho reto, era por um caminho assim. E quem disse que os caminhos são só retos, né? E aí, a partir dessa experiência aí na Caritas, trabalhando com os agricultores, eu fui conhecer o pessoal de uma empresa diferente, e aí que eu vim parar depois de um tempo em São Paulo, trabalhando com educação e negócios, retomando também muito do jornalismo, tanto lá na ONG, que eu fazia programa de rádio, escrevia boletim, e entendia que, nossa, o jornalismo para mim é uma técnica, para eu poder dar a conhecer essas coisas tão lindas que essas pessoas estão fazendo. E lá na educação e negócios, tudo eu usei também. Esse jeito de lidar com as pessoas, que já é meu e também já é da experiência, coisas novas que eu precisei aprender e foi um parto aprender também, coisas ligadas à administração. Enfim, foi trazendo tudo em áreas tão diferentes. Até que eu fui descobrindo também esse chamado que já tinha ficado por dentro desde a teologia, de trabalhar com a espiritualidade, mas trabalhar mesmo com as pessoas. A partir dessa busca, nessa trajetória, eu descobri a psicoterapia e, enfim, hoje eu faço um caminho envolvendo ambos, né? E que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre ele. Mas por que eu estou contando a minha história? Porque muitas vezes, quando a gente está começando a carreira, né, você que está aí começando, às vezes a gente quer traçar uma linha reta, quer se especializar. E tudo bem, não dá para atirar para todos os lados. Mas outro dia mesmo eu questionava uma pessoa assim, até que ponto você está disposta a, enquanto vai construindo a sua carreira, fazer o que for preciso para se sustentar também. Eu já fiz palha italiana e vendi na rua, eu já comprei roupa e revendi, já trabalhei de copeira, já fiz freelancer de copeira em boutique. Até hoje eu faço freelancers que não estão totalmente ligados ao meu chamado principal, mas eu aprendi ao longo da vida, com a minha mãe, no jornalismo, e até hoje eu reviso textos. E daí, assim, né, se a gente precisa conjugar algumas coisas para traçar esse binômio realização pessoal, resposta a um chamado, uma missão e sustento financeiro. Quem disse que tudo tem que vir da mesma linha? Então, às vezes essas curvas fazem parte, né? Só que esse mercado de trabalho, como eu falei, do jeito que tá, com tanta mistura, claro que gera muita ansiedade, às vezes gera frustrações, porque tem hora que somos nós que temos que ter coragem de mudar e para fazer algumas mudanças, às vezes a gente tem que voltar 3 passos atrás em uma dessas dimensões que eu falei. Provavelmente para fazer uma mudança rumo à realização, a gente tem que voltar 3 passos atrás no dinheiro, por exemplo. Isso é difícil, isso é o que segura muita gente e faz querer continuar na linha reta mesmo não se realizando. E aí é a hora de se questionar também. Só que muitas vezes gera frustração porque
nós é que sofremos as consequências desse mercado, né? E poxa vida, eu sei fazer tanta coisa, mas o mercado não me valoriza, seja em remuneração, seja até em conseguir um trabalho. Olha o índice de desemprego que nós estamos vivendo, né? E poder reconhecer as suas emoções, não querer resolver logo, não querer esconder, passar um pano, reconheça. Você que está realizado financeiramente, mas talvez está insatisfeito, reconheça que de repente você ainda não está no seu chamado. Você que está fazendo todo o esforço do mundo e de repente ainda não está bem remunerado ou mesmo empregado, reconheça a emoção que isso envolve. Ah, mas não está na hora de falar de emoção, está na hora de... Sim, está na hora de objetivar. Mas quem disse que reconhecer a própria emoção também não é objetivar? A gente é que separa as coisas, né? E como eu disse, estava contando o meu exemplo e não vou me estender muito, mas só para deixar uma coisa assim, ao longo do caminho, por mais que tracemos caminhos tão como foi o meu, né? Parece que eu fui para cá, depois fui para lá, fui para cá. O que é essencial? Uma coisa que eu aprendi com os agricultores lá do Vale do Jequitinhonha, eles faziam a separação das sementes, porque as melhores sementes iam ser replantadas e algumas iam virar banco de sementes são as sementes nativas, assim, né? Ou crioulas, aquelas genuínas que vão passando de geração em geração e não ficam dependentes dessas sementes do mercado que são estéreis, assim, né? Bem resumindo a coisa. Mas o que eu estou dizendo com isso? Você já se perguntou alguma vez quais são as suas sementes crioulas? E ao longo da nossa trajetória, por mais que ela seja feita de tantas curvas como a minha foi, quem mandou dizer que não queria ir reto a vida toda, a gente consegue vendo isso que permanece. Isso que permanece tem a ver com nossos dons e talentos. Esse desejo que eu tinha lá quando eu escolhi o jornalismo, de denunciar e anunciar, ele permaneceu. Eu fui fazendo de diferentes formas na minha vida e continuo fazendo. O gosto pela língua, que veio da minha mãe, permaneceu. E hoje ajuda muito no meu sustento, mas independente de continuar revisando o texto ou não, eu sempre vou gostar de falar, de escrever, de transmitir para as pessoas, assim. E teve uma coisa que foi fundamental na minha última transição, que eu descobri assim, porque às vezes essas sementes nativas, a gente não descobre do que está no currículo, dos cursos que nós fizemos, das especializações, dos lugares que trabalhamos. Nós descobrimos no que tece o fio de todas essas experiências. O que estava por trás? Qual era a linha tênue que dá uma continuidade, dá a reta no meio da curva? Aí você pode descobrir o seu diferencial. Teve um dia que eu encontrei com uma amiga e eu estava... Geralmente eu mais escutava do que falava com essa amiga, assim. Mas eu nunca tinha me dado muito conta disso, um pouco. Só que nesse dia eu estava muito triste com uma situação. E ela percebeu, me perguntou, eu comecei a falar, ela escutou um pouquinho, já emendou com um assunto próprio e nesse assunto continuou. E quando eu saí nesse dia, eu pensei, nossa, eu precisava ter sido escutada hoje, né? Foi aí que eu me dei conta. E essa amiga, ela é super... sabe aquela pessoa, desculpa a palavra, fodástica? O currículo, assim, é desejada pelo mercado, né? Uma pessoa invejável, que realmente sabe pra caramba, assim. Nossa, invejável. Só que nesse dia que eu saí assim... E saí pensando, nossa, como essa pessoa é boa na carreira. E pensando nessa minha trajetória tão curva, falando, meu Deus, em que eu tenho muita experiência, muitos anos de experiência. Foi aí que me deu estalo e eu falei em escutar. Tem 20 anos, e agora tem mais de 20 anos, que eu escuto pessoas. Ok, tem alguns anos que eu sou psicoterapeuta.
mas tem mais de 20 anos que eu escuto pessoas. E eu posso sim colocar isso e posso sim oferecer, porque tem gente que precisa disso. Você que está aí na faixa dos 20 anos, não tenha medo. Não tenha medo de dar curvas no caminho. Lógico que não precisa atirar para todos os lados. Lógico que é legal você traçar uma linha. Onde eu desejo, o que eu desejo, o que eu quero da vida e para onde eu vou. Mas deixar a vida levar um pouquinho também. Não totalmente deixar a vida me levar, mas um pouquinho sim. Na hora que a vida fizer uma curva, se perguntar aonde essa curva me leva. Ela me tira totalmente do meu desejo, do que eu estou construindo, ou ela acrescenta aprendizado a ele? Agora você que já passou dos 40, a pergunta é outra, viu? É exatamente o contrário. Não é mais o que eu quero da vida, é o que a vida quer de mim. E se não se fazer essa pergunta, é com certeza se frustrar. Por mais dinheiro no bolso, por mais acúmulo de coisas no currículo. Qual é o seu chamado? Está na hora de responder. Essa resposta também dá medo. Fica tranquilo, o medo faz parte. Dá medo de, meu Deus, eu vou fazer uma mudança agora que eu já conquistei tanta coisa. Mas sim, você pode programar a sua mudança. Se não quiser jogar tudo para o ar, tem gente que tem coragem de jogar. Mas se não for o caso, a coragem ou a possibilidade, ou mesmo o desejo, quem sabe seja a hora de começar a pensar numa transição de carreira. Ou de realizar esse chamado de alguma forma. Mas está na hora de escutar a voz de dentro. Bom, gente, eu espero que tenha ajudado. Foi mais um compartilhar de experiências nessas curvas e retas da trajetória profissional e queria te escutar também. Que experiências são as suas? Que sentimentos estão envolvidos nela? E se você curtiu, compartilhe esse vídeo com seus amigos, não esqueça de se inscrever aqui no canal e, se possível, deixe seu comentário. Vamos trocar experiência também. Obrigada, tchau, tchau.